Oi, gente, bem-vindos a mais um Papo de Graça. E hoje o tema que eu escolhi pra gente falar é sobre os planos que Deus tem pra você, nada nem ninguém podem impedir, né? E aí, pra gente falar melhor sobre esse tema, eu separei aqui ninguém melhor do que José, né, pra gente falar sobre isso. E aí aqui tem 3 passagens, né, sobre a história dele. A primeira está em Gênesis 37:18, que diz assim: Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele, né? Aí só para a gente poder entrar no contexto, né? Esses são os irmãos de José. Os irmãos tinham muita inveja, né? E ódio dele, isso diz, né? Quando a gente lê a história de José. E aí José teve um sonho em que todo mundo, a família toda dele, se prostrava diante dele, né? Se inclinava, né? Em sinal de adoração, né? De reverência. E aí, então, depois que José contou esse sonho para eles ficaram com ódio maior ainda, né? Então, aqui, por isso que eles falam no final: assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Ou seja, era muita inveja, na verdade, dos irmãos, né? Um sentimento mesmo de querer que José se desse mal para que aquele sonho não se cumprisse, né? Porque eles não queriam ser, né, menores do que José, nem tem que render nenhuma homenagem para ele, né? E aí, assim, eles fazem, né? Eles não matam José, né? A gente vai ver, é porque não dá para ler tudo, né? E aí eles vendem José, na verdade, para ser levado para longe, e pegam a túnica de José, que era a roupa que ele usava, bonita, né? Que o pai dele tinha dado, levam manchada de sangue pro pai achar que ele tinha morrido, né? E aí, depois que José chega lá, José, o dono, né? Esse que comprou José, acaba gostando dele, então coloca ele para cuidar da casa, cuidar de tudo. Só que aí a mulher desse dono fica dando em cima de José, e como José não cai na lábia dela, ela arma uma cilada ali pro dono pensar que foi José que tentou atacar ela, né? Tentou agarrar ela à força. E aí José vai para a prisão. E aqui tem uma outra palavra que está em Gênesis 39:21. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Então, não importa onde você esteja, não importa o obstáculo que você esteja passando, não importa o que as pessoas armem para poder te atrapalhar, para poder tirar a tua paz, como a gente vê aqui, mesmo José estando na prisão porque armaram contra ele, diz aqui: pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Nada pode impedir as bênçãos de Deus para a tua vida. Nada pode impedir os planos que Deus tem para você. Então não se importa com os desviozinhos que podem acontecer porque as pessoas tentaram te atrapalhar. Não importa um obstáculozinho a mais, um a menos. O que importa é a vitória que você vai conquistar. Porque a vitória é certa. Nada pode mudar o que Deus tem preparado para você. E aí, depois a história continua, José está lá na prisão, aí ele interpreta os sonhos de outras pessoas que estavam presas com ele, o copeiro, né? O copeiro sonha, José vai e interpreta, fala: não, daqui a 3 dias você vai ser solto, vai voltar a trabalhar lá na casa e tal. E aí você, quando estiver solto, lembra de mim, que tô aqui preso ainda, né? E aí o copeiro vai, depois de 3 dias é solto e tudo, só que quando chega lá na alegria, ele esquece de José de novo. E vive a vida, um ano se passa e José tá lá largado na prisão, glorificando, adorando a Deus, né? Como sempre. E aí, do nada, o que que acontece? O rei lá tem um sonho. E aí, nenhum dos sábios consegue interpretar aquele sonho. E aí ele vai falando, né? Alguém tem que me ajudar a interpretar esse sonho. Aí esse copeiro lembra: caramba, eu errei. Tinha um cara preso comigo lá que ele sabe interpretar sonhos. E aí ele fala de José para o rei. E aí o rei manda trazer José. José interpreta o sonho do rei, né? E aí o rei... E o sonho desse rei era o quê? Que José explica para ele que iam ter 7 anos de muita fartura. E depois desses 7 anos de muita fartura, iam ter 7 anos de muita seca, né?
muita escassez. Então que ele precisava de alguém muito inteligente para poder administrar bem essa fartura, para depois, no período da escassez, eles poderem não ter falta de nada. E aí o rei, como ele gosta de José e vê que ele é sábio, fala, ninguém é melhor do que você, então, para poder administrar isso aí, né? E aí tem a outra palavra aqui, que está em Gênesis 41, 42, 43. Então, o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente, gritando, abra o caminho! Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente hoje é que a inveja dos irmãos de José, o ódio dos irmãos de José, os planos dos irmãos dele para acabar com a vida dele, para matar ele, para vender ele, para ele ser derrotado, para ele ficar longe da família, para a vida dele ser uma vida de derrota, foram frustrados, porque os planos de Deus não podem ser impedidos por nada. Os planos de Deus, por mais que sofram alguns desvios, né, caminhos diferentes, eles vão voltar, vai voltar para a estrada, vai voltar, porque você vai chegar no seu destino, entendeu? Então não fica resmungando, não fica desanimado, pensa no destino, pensa no final desse caminho, que a vitória é certa, Deus vai te honrar quando chegar lá na frente. Então, seja fiel a Deus, continua adorando a Ele, continua, né, honrando a Ele em tudo que você fizer, porque você é responsável pela sua atitude, você é responsável por ser filho de Deus, servo dele, entendeu? Você não é responsável por aquilo que as pessoas fazem contra você. Isso aí é só mais um obstáculozinho, é só mais uma pedrinha no seu caminho que não vai te impedir de chegar lá, entendeu? Então receba hoje essa palavra de fortalecimento para você, assim como José, você saber que apesar de tudo que fizerem contra, apesar de tudo que acontecer, você vai chegar a ser honrado por Deus. O fim dessa história é a vitória do Senhor, tá bom? Tenha uma semana abençoada e até o próximo Papo de Graça. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir, eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou minha fé, eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar, o choro dura só até o sol raiar.